Olá, igreja, que Deus abençoe sua vida. Para mais uma leitura comunitária, nós chegamos aqui no capítulo de número 3 desse livro de Neemias, que tem muitas lições para nós, que tem muita coisa para nos ensinar. Esse livro é realmente incrível. E nós chegamos aqui no capítulo de número 3, quando Neemias, né, depois de ter ali o seu desejo, o seu pedido concedido pelo rei, ele então agora parte para a parte prática da realização daquele pedido, que era a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse capítulo, e quando nós lemos esse capítulo, nós percebemos que há uma repetição muito grande das palavras. Parece que não tem muito que tirar do capítulo quando nós olhamos para ele, porque está apenas falando o nome de algumas pessoas, o ofício às vezes de alguma dessas pessoas e o que elas estão fazendo, que é participando dessa reconstrução. Aliás, a palavra reconstrução é a palavra que mais se repete nesse capítulo, porque você vê que ela aparece verso 1, verso 2, verso 4, verso 5, verso 6, em quase todos os versículos essa palavra reconstrução ou reconstruir, ela aparece para mostrar que Neemias e muitas outras pessoas colocaram de fato a mão na obra para trazer a restauração da obra de Deus. Mas quando nós olhamos para esse capítulo em linhas gerais, há algumas lições importantes que nós precisamos tirar desse capítulo. A primeira lição é que, envolvendo a questão do trabalho para Deus, o serviço para o Senhor, é preciso que ele seja feito em equipe, né? Um trabalho em equipe, um trabalho de cooperação. O serviço a Deus, ele não é uma competição, ele não é uma disputa, ele não é uma questão de conflitos, mas o serviço a Deus, ele é uma coisa que nós prestamos como uma equipe que coopera uns com os outros, porque uma coisa que a gente percebe nesse capítulo 3 é que conforme umas pessoas trabalhavam em uma coisa, outras pessoas trabalhavam em outra. E aqui já vem uma outra lição para nós, que esse serviço era um serviço com continuidade e com unidade, entrando nessa questão de trabalho em equipe. Porque quando o capítulo de número 3 mostra que um grupo de pessoas está realizando uma construção em um determinado lugar, quando eles vão mudar para outro grupo, eles trazem uma noção de que o trabalho está sendo feito dali para frente. Por exemplo, no verso 1, ele cita os sacerdotes, Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos estavam realizando algo. Já no verso 2, ele fala assim: os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. E essa expressão, o trecho seguinte, ela também vai ser uma das expressões que mais vai se repetir nesse capítulo. Porque toda vez que a palavra reconstruiu ou construiu apareceu, essa expressão aparece, o trecho seguinte, o pedaço seguinte, na parte seguinte, o trecho seguinte, o trecho logo adiante, mostrando para nós que esse trabalho ele era feito de maneira organizada, de maneira bem pensada. E aqui também nós temos uma outra aplicação importante para nós nesse capítulo, que cada um realizava conforme a sua capacidade ou dom. Porque quando nós olhamos, a gente vê que as pessoas, como era uma questão geográfica aqui, a reconstrução, cada um reconstruía uma parte que estava perto da onde eles moravam, ou perto de uma localidade onde algum líder governava e conduzia as coisas por ali. Então, a gente percebe que no serviço a Deus, a gente deve servir conforme os nossos dons, conforme as nossas capacidades, conforme a nossa vocação, conforme aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Então, essa é uma outra lição que a gente pode extrair aqui desse capítulo. Uma outra lição, né, que a gente pode extrair desse capítulo, olhando aqui para o verso 1, é que tudo
que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma mentalidade no serviço a Deus, que é um serviço consagrado, é um serviço que deve ser em consagração. Porque quando nós olhamos para o verso 1, fala do sacerdote, sumo sacerdote, fala que eles a consagraram, o que? A porta, a porta que eles estavam construindo. E também no final do verso 1, eles falam de novo, também consagraram e prosseguiram até a torre de Hananel, mostrando que o trabalho que eles estavam fazendo, eles consagravam ao Senhor. O que significa isso? Que eles ofereciam a Deus aquele trabalho. Eles tinham a consciência de que eles estavam prestando um serviço não para algumas pessoas, não somente para o povo, não somente para os cidadãos daquela cidade, mas eles estavam em primeiro lugar prestando um serviço a Deus. Lembra um princípio que Paulo fala: tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Isso não é um princípio que a gente só aplica na igreja. Isso é um princípio que a gente aplica na vida. Se a gente vai ser um professor, vai ser um professor como se fosse para o Senhor. Se nós vamos ser donas de casa, seremos donas de casa como se fossem para o Senhor. E não importa o trabalho que você exerça, você deve fazer como se fosse para o Senhor. Então tudo deve ser consagrado a Deus. Um outro princípio, e o último princípio para nós, que por um lado é de muita alegria, mas por outro de grande tristeza, é que nós temos dois tipos de pessoas com relação ao serviço ao Senhor. Nós temos aqueles que estão dispostos e nós temos aqueles que não estão dispostos a se submeter às autoridades e ao trabalho ao Senhor. No verso 1, nós temos o sumo sacerdote e os seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se, eles se colocaram à disposição para trabalhar e fazer aquilo que estava proposto. Mas, lá no verso 5, os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte: mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter aos seus supervisores. Que tipo de pessoas nós somos em relação ao serviço ao Senhor? Nós somos aqueles que se dispõem ao serviço e se preocupam com a obra? Ou nós somos aqueles que não se dispõem e dá as costas para o serviço a Deus? Que você possa refletir nisso. Deus abençoe sua vida.